Oi a todos, meu nome é Sandra Regina Logeta, eu sou hematologista pediátrica, sou médica consultora da Abrale e hoje eu vou trazer algumas informações sobre os biosimilares que foram discutidas durante o EMO 2017. Esse assunto é importante porque os biosimilares estão chegando, eles são uma realidade já no mundo, inclusive no Brasil. O Brasil já tem um biosimilar aprovado e sabemos que tem outros medicamentos biosimilares finalizando estudos ou ainda em estudo. Um deles, por exemplo, é o rituximab. Então, nós estimamos que, acredito que até 2019, pelo menos o biosimilar do rituximab já deve estar entrando no mercado brasileiro. E isso é importante, porque é uma medicação amplamente usada nos pacientes aqui no Brasil. Então, o que foi colocado? Explicar o que é um biosimilar. Na verdade, por ser uma molécula grande, ela não é facilmente copiável como as moléculas pequenas que acabam resultando nos genéricos ou nos similares. Então é uma molécula grande que ela precisa ser bem caracterizada na sua fase pré-clínica, ou seja, eu tenho que ter uma certeza de que a estrutura molecular, as características químicas, o mecanismo de ação é altamente similar ao do medicamento biológico de referência. Então, uma diferença dos estudos do desenvolvimento dos biosimilares é que você tem como eu diria assim, você tem que caracterizar muito mais a parte molecular do que fazer estudos clínicos fase 3. Então, uma vez caracterizada a molécula, ou estudos para avaliar farmacodinâmica e farmacocinética, ou seja, como que esse medicamento funciona dentro do organismo de animais e depois de humanos, e uma vez caracterizado isso, mostrando que ele é altamente similar ao referência, aí sim vem um estudo clínico fase 3, onde você faz. Não precisa ser um número tão grande de pacientes, mas o objetivo é você comparar numa determinada patologia aquele biosimilar com o medicamento biológico referência para caracterizar a sua segurança. Não é tanto a eficácia que é importante, porque se é uma molécula que é muito similar ao referência, já significa que a eficácia também será semelhante. Esse modo de estudo dos biosimilares é chamado de comparabilidade, é a via de comparabilidade de aprovação, ou seja, você tem que mostrar que aquele biosimilar que você está estudando, ele é similar ao referência, ele não é nem melhor nem pior. Existe uma outra maneira de estudar, que é uma via onde você faz um desenvolvimento da molécula sem comparar com um biológico referência. Então, na verdade, se você usa esse tipo de estudo, você está estudando uma nova droga e não um biosimilar. Mas o que está chegando no Brasil como biosimilar são esses medicamentos que estão sendo estudados pela via de comparabilidade. Isso é importante porque vai permitir o acesso a um maior número de pacientes, porque já comprovado nos Estados Unidos e Europa, em países que têm já biosimilares aprovados, estima-se que o custo do medicamento cai em torno de 30%. Então o preço ele não será, digamos assim, muito barato, mas proporcionalmente ao custo atual do biológico de referência, ele cai em cerca de 30%. E dessa maneira nós vamos conseguir oferecer o tratamento a mais pessoas, mais pacientes terão acesso, porque teremos mais dinheiro para poder comprar a medicação. Um outro lado muitíssimo importante dos biológicos e biosimilares que foi discutido é a farmacovigilância. E eu acho interessante ressaltar que a farmacovigilância ela não é importante só nos biológicos, ela é muito importante também nos genéricos, nos similares, nos medicamentos referências. O que é a farmacovigilância? É você acompanhar quais eventos adversos que esses medicamentos estão causando nos pacientes. Você fazer relatórios, informar a Anvisa, informar a indústria farmacêutica responsável pela produção daquele medicamento, porque só dessa maneira que nós vamos conseguir realmente entender
o que está acontecendo no paciente com aquele medicamento. Porque, por exemplo, quando eles são estudados em estudo clínico, o meio desse estudo clínico ele é altamente controlado, porque é uma pesquisa. A partir do momento que você começa a usar na população geral, você sai desse esquema de pesquisa clínica e cai na vida real. Então é muito importante eu saber se na vida real, em relação aos eventos adversos, isso é semelhante ao que foi estudado clinicamente, ou às vezes pode até aparecer um novo evento adverso, ou ao longo do tempo, aquele evento adverso que foi bem valorizado, e pode ser que ao longo do tempo ele já não seja tão importante. Então isso tudo a farmacovigilância vai controlar. Então é muito importante que o serviço se estruture para ter um farmacêutico trabalhando junto com a enfermagem, junto com o médico, para informar todos esses eventos adversos, analisar esses eventos adversos, para que a segurança de todos os medicamentos utilizados nos pacientes, independente do medicamento, independente da patologia, sejam informados e categorizados para entender melhor o que está acontecendo. Obrigada.